É tão difícil as pessoas falar dos problemas dela. É tão difícil o drogado dizer, reconhecer que é um drogado, que é um viciado, que é um assaltante, que é um bandido. Se eu falar de bandido, ele vai dizer, não, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa séria. Mas depois que Jesus entra na vida do ser humano, ele diz, não, eu era um bandido, eu era um atravessado, eu era um drogado, não valia nada, mas Jesus me pegou, e agora eu estou valendo alguma coisa, porque o sacrifício do Calvário me comprou e me reconciliou com Deus. Aí consegue falar, irmão, porque ele já não faz mais, ele fazia. Amém? Estava lá o povo, a nação de Nínive, o povo de Nínive, e Deus decidiu usar a misericórdia. E se nessa noite tiver alguém aqui que precisa da misericórdia de Deus, o Deus que levantou o profeta Jonas, ele está aqui para usar de misericórdia para com a tua vida. Amém, querido? E a Bíblia diz que Jonas ouviu a voz de Deus, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou. Eita, profeta bom, né, irmão? Quando ouviu a voz de Deus, ele deu um pulo, se levantou. Mas se levantou para fugir de Deus, irmão. Será que tem alguém fugindo? Você já ouviu falar hoje aqui, a irmã Aline cantou ouvindo aqui, que não adianta fugir de Deus, né? Que Deus pega. Deus quer te pegar hoje, hein? Hoje Ele vai te pegar bem pegadinho. Irmãos, e Jonas se levantou para fugir, para não fazer a vontade de Deus. Você se lembra que Eliseu pregou aqui, falou também sobre a vontade de Deus? Que os que fazem a vontade de Deus permanecem. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e as coisas não permanecem. Mas quando fizemos a vontade de Deus, as coisas permanecem. Irmãos, eu tenho lá, eu estou vendo no campo de Forquilinha, e tem um irmão lá, que ele, olha, trabalhava de manhã para almoçar, trabalhava na tarde para jantar. E ele se converteu, foi fiel a Deus nos seus dízimos, nos seus ofertas. Sabe a quantidade de dízimo hoje lá? Ele dá uma vez por ano só, né? Ele dá uma vez por ano, mas ele chega uma vez por ano, 30 mil reais entrega na mão do tesoureiro. Isso aqui é para a obra de Deus, eu disse. Aí os irmãos começam assim, mas pastor, vai dar 30 mil para a igreja, irmão. E o que o pastor vai fazer com o teu dinheiro? Ele disse, não me interessa. A minha parte com Deus é que interessa, meu menino. Tem um monte de gente querendo roubar a fé do povo de Deus. Mas nós devemos saber que a nossa parte com Deus é o que interessa. Amém, querido? E aqui Jonas se levantou, mas se levantou para fugir. E a Bíblia diz que ele desceu para Tarso, arrumou um navio ali, pagou a sua passagem e entrou nesse navio, desceu até o porão. Agora os irmãos observam que Jonas desceu para uma cidade portuária. E quando a gente é chamado, é escolhido por Deus, a gente pensa assim, não, eu sou escolhido, sou chamado por Deus, Deus tem uma missão, uma obra na minha vida, eu posso fazer, não preciso atender a vontade de Deus. Pelo contrário, se Deus tem uma obra, se Deus tem um chamado na tua vida, você precisa atender. Por quê? Porque senão, em vez de melhorar, piora. Jonas, ele desceu ali a Jope, e aquela descida dele ali, irmãos, complica. E é assim quando Deus tem um plano, uma obra na nossa vida, tem um chamado, Deus quer que nós fizemos algo para Ele, e nós não vamos fazer, achamos que é difícil, achamos que é demais, achamos que nós não somos suficientemente capazes, achamos que aquilo que Deus mandou fazer não está muito bem certo, e aí nós saímos, e não atendemos o que Deus manda, aí nós começamos a descer, irmão. Muita gente, irmão, quantos cristãos abençoados estão com a vida espiritual quebrada, não sente mais a presença, a glória de Deus, não sente mais o agir de Deus, porque desceu, irmão. Deus falou com ele, tem um plano na palavra, tem um plano no louvor, eu quero que tu evangelize, eu quero que tu ganhe alma, eu quero que tu ajude a minha igreja, eu quero te levantar, mas é para tu fazer a minha obra. E ele de repente eu vi quando é muito difícil, para mim não é segredo, para mim não é trabalhar na obra de Deus, para mim não dá evangelizar. Deus me livre, eu sou envergonhado para evangelizar, eu sou muito envergonhado, envergonhado, irmão. Há 15 anos atrás só sabia falar gíria na boca, e ainda, né, só porcaria. Aí Deus fala, tira de lá, envergonhado, e faz pregar o evangelho. Irmão, cada um de nós temos as nossas limitações, mas quando nós se entregamos para Deus, Deus é que nos capacita, Deus é que nos prepara, Deus é que nos usa, e quando mais nós não podemos, mais Ele pode por mim, pela tua vida. Agora, queridos, vamos atender a vontade de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que Jonas, além de fugir da presença, ele desceu a Jope. E essa descida dele, eu quero aqui lembrar você, não desça, não fuja da presença de Deus, não desça, não tem como fugir da presença de Deus. Os irmãos observam que ele
ele movimentou as águas, os marinheiros ficaram apavorados, começaram a lançar o que tinha das suas fazendas ali, começaram a jogar para o barco não perecer, até que naquele agito todo foi chamada a atenção de Jonas, que estava ele dormindo lá no porão. Você já viu a pessoa que não atende a vontade de Deus? Ela está desligada de tudo. Para ela, está desligada. Ou a vida está passando, as coisas estão passando, e ela está desligada, né? Ela está desligada. Irmão, tem evangelista lá na igreja. Mas não vai. Irmão, vai ter um culto lá na igreja. Que bom. Mas não vai. Aí, irmão, vamos reunir aí um grupo e vamos fazer a obra de Deus de essa maneira. Que não é, tá bom. Mas não vai, não está dormindo, porque não está querendo atender a vontade de Deus. Não está querendo fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus encarregou de mandar esse vento, e através desse vento uma tempestade, e agora se descobriu que Jonas estava ali dormindo, chamaram ele e mandaram ele invocar o Deus dele, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, irmãos. E aí Jonas começou a declarar: essa tempestade, esse vento, esse mal que está acontecendo nessa tripulação e nesse barco é por minha causa. Deus estava atrás de Jonas, irmão. Deus não iria perder Jonas só porque ele decidiu não querer, só porque ele decidiu não fazer a vontade de Deus. Deus poderia levantar 50 Jonas melhores do que ele, mas Deus não. Deus sabia que Jonas, ele poderia fazer essa tarefa, ele poderia cumprir esse propósito. E a Bíblia Sagrada diz que então Jonas declarou. Irmão, já viu? Muitas das vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, e aí quando nós fazemos a vontade de Deus, se levantam as lutas, os ventos, eles vêm e começam a invadir a nossa casa. Uma vez, eu estava com acho que 2 anos na igreja, sei que Jesus, uma vez que Deus falou uma coisa, eu falei, não, mas eu vou fazer assim, e comecei a fazer. Meu Deus do céu, não era só eu, irmão, era a casa toda, todo mundo passando luta. Irmão, aí a aprovação não abre porta de emprego, aí parece que entra uma tristeza na família, entra briga, entra discussão, e aí começa a entrar aqueles alvoroços, e eu comecei a entender assim: meu Deus quer que eu ande na vontade dele. Mas tá bom, eu vou tentar ver se consigo andar assim. Irmãos, as coisas foram piorando. E assim, quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos manda nós fazer algo para Ele, e nós começamos a nos desesquivar, começamos a sair, a fugir daquilo que Deus tem para nós, o vento vem, e a tempestade vem. Um dia numa angústia, numa aflição, que ninguém pode tirar isso, a não ser a presença de Deus. Eu olhei para um quarto que tinha no meu quarto, era um quarto dos dizeres, e eu olhei para aquele quartinho e Deus disse assim: diga sim à vontade de Deus, e o sofrimento vai perder o seu poder. Meu Deus, veio assim, pum, me arrombou por dentro. Eu caí de joelho, pedi misericórdia, falei: Jesus, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda, Jesus, eu vou fazer a tua vontade. E me levantei dali para fazer a vontade de Deus, irmão. E existe sofrimento no vento, irmão, que nem os discípulos. Surgiu aquela tempestade, Jesus foi lá atender eles. Mas existe uma tempestade como que Jonas passou, que Jesus não pode atender. Não pode, irmão Jorge? Não. Por quê? Depende de quem? Depende do Jonas, essa tempestade. Foi ele que buscou, foi ele que cavou essa tempestade, foi ele que desobedeceu a Deus, e agora Deus está querendo colocar ele no caminho de volta. Por quê? Porque Deus quer o melhor para ele, Deus quer o melhor para as pessoas, que ele vai ser o canal de bênção. E aí Deus começa a agir. Então, meus filhos, muitas das vezes nós ficamos chocados com Deus. Vamos de igreja em igreja, vemos para a nossa igreja, e dizemos assim: Deus, tu fala através do pregador que vai ser uma vitória. Tu fala, Senhor, através do pregador que vai ser uma porta. Tu fala, Deus, que tu vai abençoar a nossa vida. Tu fala que vai fazer isso, mas quando está acontecendo, será que o que está acontecendo não precisa mais Deus falar? É você tomar uma decisão.